Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, review da semana. Não rolou meu react, infelizmente. Fiquei sem internet e, consequentemente, acabei indo dormir porque a internet não voltava e é isso aí. Então, sem react hoje lá no Telegram. Mas foi um episódio muito importante para a relação do Wattrel com o Fuecoco, a relação do Roy com seus Pokémon e, principalmente, uma questão muito importante sobre a Liko. Liko, quando você vai ter outro Pokémon? Essa foi uma questão levantada também nesse episódio, julgo muito importante. Assim, sinceramente, esse é um episódio que esse diálogo não é muito comum dentro do anime Pokémon. E eu gostei que isso foi colocado aqui. Muita coisa pra conversar hoje. Então, bora lá pra mais um vídeo, deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, o episódio começa com a Liko tendo uma crise na frente da porta da Dot, porque ela tá ali no dirigível e ela quer conversar com a Dot, mas agora ela sabe que a Dot é o Gurumin e o Gurumin pode estar ali dentro fazendo algum vídeo, alguma coisa. E aí a Liko está num conflito. Falo com ela, não falo com ela, que situação. E aí o Roy acaba chegando e pergunta pra ela se ela viu o Wattrel e o Fuecoco. E aí eles passam a procurar os dois. É bem interessante que tanto o Fuecoco como o Wattrel, eles estão num pé de guerra. Na verdade, não por parte do Fuecoco. O Fuecoco é um fofo. Ele quer ficar perto do Wattrel. Mas o Wattrel não quer ele por perto. Ele se sente incomodado com o fato do Fuecoco sempre estar ali perto dele. Mas preciso ser justo. Nesse caso, nessa situação inicial, o Wattrel tava tentando tomar um solzinho. E o Fuecoco se vê de igual a igual com o Wattrel e foi do lado dele tomar um solzinho também, só que o Fuecoco é muito grande, então ele acaba fazendo sombra no Wattrel e isso incomoda muito o Pokémon. Então rola esse tipo de incômodo por parte do Wattrel e o Wattrel sempre acaba atacando o Fuecoco. É muito interessante a cena porque a Liko e o Roy acabam encontrando os dois e acabam percebendo essa dinâmica que os dois têm, enfim, né, o Wattrel principalmente, em sabotar o Fuecoco pra ficar longe dele. E aí o Fuecoco acaba sendo atacado pelo Wattrel e o Roy vai lá e, tipo assim, afasta os dois. E o Fuecoco, na maior fofura que ele sabe ser, vai lá, canta com o Roy. E aí o Wattrel se incomoda de novo, começa a gritar, o Fuecoco começa a gritar, vira um caos, pessoal. É uma loucura esse episódio. Depois disso, a gente acaba tendo uma situação onde eles vão comer, e aí o Wattrel tá comendo no pratinho dele, o Fuecoco chega, também começa a comer no mesmo pratinho, o Wattrel sai, né, tipo, com a comida dele na boca e deixa o Fuecoco sozinho, e o Fuecoco, meu Deus do céu, pega o pratinho e leva até o Wattrel, deixando o Wattrel incomodado de novo, e aí a briga começa, e todos os Trovonautas estão ali fora, e acabam, tipo, meu Deus, né? Será que eles estão brigando? Se estão se gostando? Que situação maluca é essa? Né? E aí o Roy acaba correndo atrás dos dois Pokémon que estão se atacando. Só que a Oreo acaba perguntando pra Liko, né? E aí, Liko, e o seu próximo Pokémon? E a Liko tem um momento de reflexão. Eu não parei pra pensar nisso. Isso dentro dela agora. Foi colocada uma sementinha. E a gente parece que vai saber de alguma coisa muito em breve. Mas é muito interessante porque ela coloca a questão também. Bom, eu pretendo ser uma treinadora Pokémon, então provavelmente vou precisar capturar mais Pokémon. Mas não consigo me imaginar com outro Pokémon além do Sprigatito. Então, saca só que interessante esse conflito que é gerado aqui também nela, né? Então são coisas que, assim, se você não pegou ainda a Liko, a personagem, como ela funciona, esse aqui é um bom exemplo, porque ela é uma personagem de dilemas, de situações que ela tem que resolver consigo mesma. E esse é um momento que talvez pro cara que quer saber mais sobre se ela vai capturar ou não Pokémon, talvez esse seja o momento pra você entender ela. Ela funciona assim. Essa é a personagem na mais pura essência. Bom, depois dessa situação com o Roy, a gente tem um corte bem interessante com o Gurumin, que é um gancho, na verdade, sobre o tema desse episódio, que ele tá fazendo um vídeo sobre o que será que é o ideal, você se focar no único Pokémon que você tem, para ele ficar mais forte, ou você continuar fazendo mais amigos Pokémon? E ele disse que a resposta pode ser para ambas as opções ali, ambas as opções estão certas, porque o importante é você criar vínculo com os seus Pokémon, ou o seu Pokémon, e se divertir, e enfim, é isso que se trata de ser um treinador Pokémon. Então, novamente reforçando o tema desse episódio, que é justamente sobre isso. E aí, voltamos pro Roy. O Roy tá naquele dilema também, tentar fazer o Wattrel e o Fuecoco se darem bem.
né? Ele tenta animar, fazer as pazes ali com todo mundo, mas eles não se dão bem e é isso aí. Bom, ainda assim, essa briga continua, mas aí eles acabam ouvindo um barulho. Esse barulho é o Charizard e o Capitão Pikachu batalhando. Eles estão fazendo um treino ali. E isso chama a atenção do Fuecoco, do Wattrel e do Roy. Quando eles chegam até o campo, o Fuecoco obviamente fica admirado com o Charizard e o Wattrel fica admirado com o Pikachu. Isso é muito legal porque eles, né, se identificam de alguma forma com esses dois. E aí o Fridge acaba explicando que essas batalhas acontecem porque elas não só deixam eles mais fortes, mas também aumenta o laço entre eles, né? A amizade entre eles. E isso desperta ali no Roy, tipo, já sei, Fuecoco, Wattrel, vamos batalhar, vocês vão batalhar contra o Capitão Pikachu, vai dar tudo certo, é isso aí. E aí a batalha vai começar entre eles ali, né? E o Wattrel, ele já tem uma atitude meio provocativa com o Capitão Pikachu. Porque o Wattrel é assim, ele é provocativo. Ele gosta de provocar. E isso desde a captura dele, né? Ali quando eles se conheceram, o Wattrel tem essa personalidade. Essa batalha é muito interessante, inclusive, porque o Wattrel acaba mostrando um movimento que ele possui, que é o Spark. E, enfim, eles vão com tudo pra cima do Capitão Pikachu. Eles até têm uma sinergia em relação a ouvir o Roy. O Roy tava comandando muito bem a situação, mantendo os dois sempre tentando encurralar o Pikachu, mas aí uma situação acaba acontecendo. O Pikachu acaba observando que ele vai receber um ataque de ambos os lados. E aí, antes de receber o ataque, salta e Fuecoco e o Wattrel acabam se chocando. Obviamente, isso gera uma nova briga, uma nova discussão entre eles. E aí o Fridge recebe uma ligação da Dot. A Dot informa que vamos ter ali uma turbulência que está a caminho e eles precisam já tomar algumas precauções. Com isso, a Molly pede ajuda para Liko porque ela tem que acalmar algum dos Pokémon. E, enfim, eles têm que se preparar para essa turbulência. E, obviamente, o Wattrel e o Fuecoco ali no maior pé de guerra. Mas, aí, o Roy acalma a situação. E aí ele fica frustrado, porque ele quer que os dois se deem bem. E a luta tava tão boa, só que ele percebe que a turbulência de fato tá chegando. Eles precisam entrar pra dentro do dirigível. E nisso, o Wattrel acaba sendo atingido por uma corrente de ar muito forte. E acaba sendo levado por essa corrente de ar, deixando o Roy desesperado. Então o Roy acaba colocando o bonezinho dele na cabeça do Fuecoco, pede pra ele ficar no cantinho e vai em busca do Wattrel, que começa a pegar um embalo do vento e tenta voltar para o dirigível. Aí ele se prende com o biquinho assim, a parte de ferro ali onde você pode apoiar as mãos, e o Roy consegue pegar ele. A Liko acaba saindo também ali do dirigível, vê a situação que tá acontecendo, fica preocupada, só que aí eles percebem que com a onda de vento que vem vindo também um graveto, um pedaço de árvore ali, até consideravelmente grande, que vai bater de frente com eles. E o Wattrel salta do colo do Roy, e aí vai com tudo com o seu Spark pra cima desse graveto e destrói ele. É muito interessante. E aí eles vão todos pra dentro do dirigível e o Roy fica animado porque ele diz pra Liko: você viu como ele conseguiu usar o Spark? Se ele usar o Spark dessa forma, talvez a gente consiga derrotar o soco do trovão do Pikachu, né? O Thunder Punch. E aí a Liko ficou animada, só que o Roy fala: mas por que ele não usou nessa intensidade na batalha contra o Pikachu? E a Liko disse que, bom, o vento faz com que as asas do Wattrel gerem eletricidade. Então, querendo ou não, eles precisam bolar uma forma de fazer com que tenha vento suficiente para o Spark ter essa potência. E aí o Roy sugere conversar com a Dot pra ver o que eles podem fazer. E a Liko fica sem graça, porque tipo, meu Deus, eu tô meio ansiosa de falar com ela, né? Enfim, vamos ver no que isso vai dar. Bom, depois disso, o Fridge confirma que eles conseguiram sair dessa situação da turbulência, tá tudo certo. E aí, voltamos pro Roy e pra Liko. Eles vão até o quarto da Dot, a Liko tá super ansiosa. E o Roy chamando a Dot, fazendo barulho, e a Liko tipo, talvez ela tá fazendo vídeo, melhor não atrapalhar ela. E aí ela abre a porta e diz: nossa, que barulheira. E eles acabam entrando e conversando com a Dot. É bem engraçado porque a Liko fica tipo, meu Deus, eu tô no quarto do Gurumin. Ai, eu não sei o que fazer, eu tô um pouco inquieta aqui. E, enfim, seguimos em frente pra questão do Roy. E a Dot acaba dizendo que talvez se o Wattrel conseguir saltar de um local que
consiga proporcionar a ele uma grande quantidade de vento, talvez seja o que ele precise para que esse vento se potencialize nas asas e ele consiga usar o Spark da forma que ele precise. E aí, nisso, o Roy acaba tendo uma ideia. E ele vai de volta para o campo que tem ali no dirigível e eles vão treinar para ver o que vai dar. Um treinamento especial. E aí, a Liko fica sem entender, a Dot também, e o Roy lá no campo começa a explicar ali num papel o que eles têm que fazer. A gente não consegue ver, mas pelo menos os dois Pokémon que estão vendo o papel estão entendendo. O Wattrel fica animado, mas o Fuecoco fica, tipo, parece que relutando, porque não gostou muito da ideia, mas o Roy pede para que ele reconsidere. E aí, o Fuecoco acaba concordando, e aí o treinamento começa. É bem interessante porque depois já cai a noite. O pessoal do dirigível diz que eles devem estar exaustos de tanto treinar. E aí a gente vai pro campo e a gente percebe que estão os três, assim, jogados ali, derrotados, porque eles estão muito cansados de treinar. Mas provavelmente agora o treinamento deve ter dado certo. É interessante porque a Liko acaba chegando com alguns sanduíches pro Roy. O Roy fica muito animado. Ela quer saber o que ele treinou, mas ele diz que é um treinamento secreto e só vai mostrar amanhã. Deixando a Liko um pouco, enfim, incomodada. Bom, o dia passa e amanhece e o Roy já tá animado ali, pedindo pro Fridge, que era uma batalha novamente. Tá na hora de testar o meu treinamento especial e é agora que eu quero a batalha contra o Capitão Pikachu. Essa batalha acontece e, gente, é sensacional a estratégia do Roy. Por quê? Ele coloca o Fuecoco e o Wattrel em cima da cabeça dele. E aí, todos os Trovonautas estão vendo essa, enfim, situação, sem entender nada. A batalha tá prestes a começar. E aí o Roy arremessa o Fuecoco pro alto. E aí ele começa a pedir pro Fuecoco jogar brasas contra, né, o chão. Então isso faz com que ele continue subindo, como se estivesse pegando impulso no ar. Nisso, o Roy pede pro Wattrel voar. Aí ele pega uma altitude bem interessante para que ele consiga usar o Spark. O Fuecoco cai no chão e começa a atacar o Pikachu. Nisso, o Wattrel vem por trás com o Spark. E aí o Pikachu não vê outra alternativa a não ser revidar com o Thunder Punch. Só que esse Spark é muito poderoso, faz com que o capitão até perca ali o seu chapéuzinho, né, de capitão. E aí, nisso, o Fuecoco já vem em seguida também com investida pra cima do Capitão Pikachu. E nisso, o Fuecoco acaba perdendo um pouco ali, né, a noção na hora de atacar. O Pikachu consegue desviar, mas também com dificuldade. O Fuecoco cai, acaba sendo derrotado. E o Wattrel também acaba caindo e acabam sendo derrotados. Mas a estratégia foi muito boa, deixando os Trovonautas muito surpresos com a ideia que o Roy teve para que o Wattrel conseguisse não só utilizar o seu poder, mas também a sinergia entre o Fuecoco e o Wattrel. Foi sensacional. Isso deixou a Liko e a Dot também bastante animadas, mas a Liko ficou surpresa. Ela achou extraordinário e vai até ele e parabeniza ele pela ideia, porque por mais que ele tenha perdido, ainda assim foi uma estratégia sensacional por parte dele. E, enfim, foi muito bacana ver esse momento. Vale uma observação, que inclusive vai ser feita logo em seguida, é que quando o Capitão Pikachu estava nos ares ali batalhando com o Wattrel e o Fuecoco, antes de cair ele meio que abanou o rabo, parecendo que estava batendo uma asa, porque ele amorteceu a queda dele, fora que ele conseguiu ficar por um bom tempo lá no ar, o que chamou muito a atenção do Roy. Pois é. E aí, depois dessa situação toda, o Roy fica um pouco decepcionado com o fato deles terem perdido, mas ele diz que ainda quer continuar treinando para conseguir derrotar o Capitão Pikachu. E aí, ele vai com aquela cantoria dele do Fuecoco, cantando a musiquinha, e o Wattrel acaba entrando na musiquinha também, levantando uma asinha e cantarolando com os outros dois. A Liko vê como, né, a amizade deles está florescendo e ela diz, talvez seja legal ter mais de um amigo Pokémon. E isso começa a florescer nela, né? Interessante. Bom, no final das contas, o Fridge está no campo novamente e percebe o Pikachu treinando ali sozinho. E ele diz, capitão, parece que eles conseguiram tirar o seu chapéu. Será que você começou a levar um pouco essa batalha a sério demais?
E, enfim, o próximo episódio já é a respeito do Capitão Pikachu. A gente tem muito pra conversar sobre esse episódio. Vou fazer um vídeo aqui amanhã. Inclusive, peço pra você assistir esse vídeo de amanhã, que vai estar bem interessante, novidades a caminho. Então, não esqueçam de acompanhar. Mas o episódio termina aqui. E vamos lá, vamos pro que importa. Eu acho que, assim, vamos começar pela relação do Roy com os seus Pokémon. Fantástico. Eu preciso dizer, ó... eu não aguento ver esses Pokémon bebê e como eles interagem. Isso aqui me ganha fácil. Então agora eu já tô assim, apaixonado no personagem, apaixonado no Fuecoco, apaixonado no Waterel. É isso que eu amo em Pokémon. Eu acho que toda essa dinâmica, inclusive fofa por parte de alguns Pokémon, acabam me ganhando muito fácil. Então assim, eu sou fácil. Desculpa, é isso aí, tá tudo certo pra mim. Porque assim... foi a forma como o Gol me ganhou. O Gol tinha muito isso com seus Pokémon. Scorbunny era um fofo, Sobble era um fofo, enfim, Grookey eu gostava bastante também, apesar que muitas vezes ele acabou ficando demais como Grookey, né? Mas ainda assim, esse Fuecoco é de uma fofura eterna. Não tem como, dá vontade de você amassar ele de abraços, porque é isso. É um Pokémon muito fofinho. E essa interação deles não podia ser diferente, né? Tudo terminou em pizza, tudo terminou em uma grande amizade. E eu fico imaginando os próximos amigos que virão. Então, assim, pra mim, esse é um elemento do anime Pokémon que é muito gostoso de ver. Sabe? É um elemento que... eu queria ter feito o react desse EP. Porque provavelmente eu teria saído dele, assim, com um sorriso de ponta a ponta. Tirar esse estresse, treinar e fortalecer a amizade com essa batalha, não poderia ter sido diferente. Foi a melhor decisão que o Roy fez. O lance da turbulência demonstra o quanto esse Waterel é forte e pode ficar ainda mais. Lembrando que ele tem a possibilidade até mesmo de evoluir. Então, saca só o quão fantástico pode ser esse time do Roy no futuro, né? Isso é sensacional. A batalha foi legal, a estratégia é aquela coisa, né? Digna de protagonista, que só no anime você vai ver isso. E, enfim, é muito legal, gostei demais. E eu gosto desse espírito do Roy, né? Assim, eu temo pra que a fanbase não passe a comparar ele com o Ash de uma forma ruim. Eu espero que eles veem isso como uma forma muito positiva, porque a essência do Ash está no Roy e é muito bom conseguir rever o Ash um pouquinho no Roy, sabe? Mas o Roy é o Roy, o Ash é o Ash. E, enfim, é uma situação muito interessante de acompanhar. Eu realmente, assim, Horizontes, se esse fosse o primeiro episódio, teria me ganhado, assim, fácil. Muito bom nesse aspecto. Agora, como eu falei pra vocês, se vocês não entenderam a Liko, acho que esse episódio é o que mais demonstra como você deve entender a Liko como personagem. Ela é uma personagem que ela conversa consigo mesma, mas ela também tá conversando com o roteiro, e o roteiro usa dela pra conversar com a gente. Porque é óbvio que o roteiro já ia identificar aqui no episódio 17, as pessoas estariam tipo, e aí, Liko? Quando vai ser seu próximo Pokémon? É uma questão da Oreo. E é uma questão nossa. Nisso, a Liko fica tipo, eu não havia pensado nisso. Então, é uma coisa interessante que eles trabalham aqui. Porque eu vejo isso como uma conversa com o público. É a forma do roteiro conversar com a gente, por ela. Então, isso é sensacional. O fato dela ter esses momentos de conversar com a sua própria voz interior é tão profundo, é tão importante, é tão necessário que, assim, torna ela uma personagem muito incrível por isso. Então, saber que a sementinha foi plantada e no final desse EP ela conclui que, tipo, talvez seja interessante sim fazer novos amigos. E ela fica animada com essa dinâmica e eu acredito que cedo ou tarde ela vai acabar encontrando o seu próximo Pokémon, que, inclusive, dada as situações que a gente vem recebendo aí essa semana, né? Se você não conferiu o vídeo no izinho aí pra você, a gente viu que tem um Pokémon em potencial pra ser o novo Pokémon da Liko. E, pessoal, assim, meu Deus do céu, que episódio. Episódio muito bom nesse contexto. O fato dela se sentir insegura ainda lá da Dot também é muito interessante, porque é um conflito pessoal. É uma pessoa que ela costumava idolatrar, ao mesmo tempo uma amiga que ela acabou de fazer. E aí tem esses dois personagens, Dot
e Gurumin. E ela está no meio disso. Tem como não amar, né, essa personagem? É muito bacana ver os conflitos que ela vai se colocando. E eu imagino outros conflitos que possam acabar surgindo, porque isso é uma coisa muito interessante, né? Não é comum do cotidiano de todo mundo, até porque você não conhece pessoas famosas o tempo todo e acaba se tornando amigo delas, mas ainda assim é muito interessante ver que são conflitos que parecem bobos, mas fazem parte da essência das pessoas, que eu acredito que todo mundo ficaria de alguma forma um pouco quanto, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ai, eu tô nervoso, tô no quarto do Gurumin. Então, eu achei isso muito legal. A Liko tem uma essência muito agradável de se acompanhar. E a gente tem, pra finalizar, esse novo gancho pro Pikachu, que é pro próximo episódio. Próximo episódio muito importante, a gente vai conversar sobre ele amanhã. E tem esse lance do Pikachu abanar o rabo, como se ele estivesse voando. A gente vai descobrir algumas coisinhas a respeito desse Pikachu no próximo episódio, mas dá aí, né, a direção já pro próximo EP. O que eu gosto muito em Horizontes, porque sempre tem um fato que acontece no episódio, que é o gancho pro próximo. Então, assim, a forma como eles conseguem costurar os episódios é muito, muito interessante. E o próximo episódio vai ser do Pikachu. Gostei bastante da batalha, inclusive, que o Pikachu tá batendo com o Charizard. Isso demonstra que eles têm uma amizade muito próxima. E o Fridge vem abusando dessa relação, né, de eles treinarem, porque isso fortalece a amizade não só dos dois, mas também do Fridge com os dois. Então, isso só tem a beneficiar pro futuro, tanto da Liko, do Roy, enfim. Então, gostei do episódio. Na essência, foi muito bom. E espero que seja um episódio próximo muito mais interessante. A gente conversa sobre ele amanhã. Um forte abraço, quero saber a sua opinião sobre esse EP. Pra mim, 5 estrelas, episódio fantástico. Muito gostosinho de acompanhar e, assim, sinceramente, eu tava colocando esse episódio muito abaixo da minha expectativa. Me surpreendeu bastante. Muito bom. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui!